Paz e bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, entretanto, é o primeiro do ano de 2021. Terminamos fazendo 4 estudos bíblicos ano passado e o objetivo principal era o conhecimento da vida espiritual e da vida material. E quais são as orientações que os evangelhos ou outras partes da Bíblia, do Antigo Testamento ou até mesmo em Atos, nos orienta para conseguirmos viver a proposta do evangelho, consequentemente, construindo o reino. Então, o nosso objetivo é, através dos estudos desse ano, buscarmos cada vez mais ser um instrumento do reino de Deus, a ponto de podermos cantar o que São Francisco de Assis diz, de ser um instrumento de sua paz, cantar esse mantra de São Francisco e realmente sentirmos que, pelo menos, não sempre, mas a maioria das vezes no dia a dia, estamos vivendo esse instrumento da paz. Na reunião que tivemos, o combinado é dar continuidade à temática. Os participantes da reunião acharam melhor darmos continuidade a isto. Para darmos continuidade, então, nós vamos fazer uma ponte, o que nós já tínhamos discutido, com o que nós faremos agora. Bom, no Antigo Testamento nós temos o Deus Javé. O Deus Javé, ele foi visualizado por um povo que em dado momento tinha uma visão de Deus, como que eles imaginavam que Deus era e o que esse Deus veio fazer. E em seguida veio construindo uma história que viria uma outra pessoa, que seria Jesus, que ele enviaria uma pessoa. E essa pessoa é na figura de Jesus. Jesus, então, é Deus nascendo na experiência humana. E acontece em você, acontece em mim, o Jesus, o Deus nascendo na minha experiência. E qual é essa minha experiência? A experiência do dia a dia. Eu já tive meu nascimento biológico, você já teve seu nascimento biológico, mas o nascimento espiritual, ele depende da minha caminhada. Para eu dizer, Deus está nascendo em mim, Ele está em mim, mas Ele pode estar adormecido e eu não estar atualizado nos valores do Evangelho, ou pelo menos vivendo. Com João, em João 3,3, relembrando, ele fala, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós temos o nascimento biológico, depois nós temos que ter o nascimento espiritual. E isso é a trajetória, é a nossa caminhada, é a nossa comprometimento, é o nosso comprometimento. E nós falamos muito do mundo de César e do mundo de Deus, que é esse mundo de César, esse mundo de Deus. Lá em Mateus 22, do 19 ao 21, do 15 ao 21, tem um diálogo assim fantástico, onde os fariseus e os herondinos, os fariseus eram os vindos do povo, os herondinos eram os partidários de Herodes, então chamados de herondinos. Era o grupo de Herodes, político de Herodes, que pensava como Herodes e que fortalecia a política de Herodes. Então, os herondinos e os fariseus vão conversar com Jesus e esse diálogo memorável, onde passa para nós todo o entendimento da nossa missão. Jesus fala, eles perguntam sobre pagar impostos e Jesus diz o seguinte, me mostre a moeda. Me mostre a moeda, nós temos que pagar a moeda do tributo a César. Então Jesus fala, me mostre essa moeda. E Jesus, quando mostra a moeda, nesta moeda está efígie, né? Efígie de César. Na inscrição, ou seja, o retrato de César. Está o retrato de César lá. Quando ele dá a moeda com o retrato de César, Jesus apenas responde, vocês estão conversando comigo com o mundo de César. Então, no mundo de César, tem que ser as regras de César. No meu mundo, as regras do meu Pai, ou eu, Jesus, que represento o Pai na experiência humana, são outras regras.
Então, isso é fundamental. Esse entendimento desse momento, ele perpassa toda a análise, ele transforma-se na chave de leitura das nossas condutas no cotidiano. As minhas condutas, ou as condutas da outra pessoa com a qual eu estou relacionando, é do mundo de César ou do mundo espiritual? E o que eu vou fazer? O que eu quero? Como que eu quero agir? Esse é o livre-arbítrio. A verdade é revelada, mas como viver a verdade é a nossa escolha. Bom, então, agora vamos entrar em Gênesis. Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, esse entendimento de céu e terra perpassa toda a Bíblia. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Quer dizer, queria que ficasse muito demarcado essas duas instâncias na trajetória da vida do ser humano. E em Gênesis 1:26, nessa criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é a imagem? A nossa imagem é como que você vê o objeto. Vocês estão vendo a minha imagem. A imagem das coisas que estão aqui. É como os objetos estão. Agora, a semelhança, quais são os elementos iguais? Por exemplo, vocês estão vendo a imagem dessa planta e a minha imagem. Quais são os elementos iguais entre eu e essa imagem da planta? Não existe um elemento igual. Agora, se o Alexandre que está ali viesse aqui ao meu lado, quais seriam os elementos iguais entre eu e ele? Seres humanos, pessoas, cabelo, olho. Então, tem semelhança e tem a imagem. Bom, por que isso é importante a gente entender? Porque se nós fomos criados à imagem de Deus, significa que nós temos atributos que Deus também tem. Atributos também que Jesus viveu. E se Deus está vivendo a minha experiência humana, eu tenho capacidade de criar o céu ou a terra. Eu tenho capacidade de movimentar do pior da terra e comunicar com o céu. Eu tenho capacidade de trazer o melhor do céu para a terra. E isso, em Gênesis, descreve Gênesis capítulo 1, descreve toda a criação. Mas tem haja luz, é fundamental. Depois a terra e a água, a divisão da terra e a água, do firmamento, quando divide a terra e a água. E depois quando a própria água. Então, luz, terra, água. E o sopro sobre as águas, os 4 elementos. Luz, terra, água e vento. Então, são os 4 elementos criados e que isso nos remete a um pensamento. Na terra, começa a ter todo tipo de criação. Se você ler lá na Bíblia, há tantos mil anos escrito, e se você olhar a terra hoje, os elementos que estão lá estão aqui hoje. Claro que modificados, mas estão aqui. Esses elementos, árvores, plantas, peixes, luzeiros, isso está na terra, ainda para nós podermos observar essa criação. Bom, então a criação acabou, Deus criou, está acabado. Então o que é o projeto? O projeto, então, é a continuidade dessa criação. Como ele foi capaz de criar, e eu estou vivendo Deus na minha experiência humana, então eu também serei capaz de criar. Qual é a terra que ele quer que eu crie? Porque a terra física ele já me deu para me sustentar, para me viver, para me respirar, para me alimentar. Ele já me deu ela. E qual é a terra que ele quer que eu crie, então? Ele quer que eu crie a terra espiritual. Ele quer que eu crie o mundo espiritual nesta terra, porque aí completa a criação. Então, nós temos essa capacidade de fazer essa criação. Essa é a nossa semelhança. Podemos criar. Mas acontece que nesse projeto, podemos ver em Gênesis 6:5, que Javé viu que a maldade do homem ela estava só crescendo na terra.
o homem não conseguia no seu coração conectar com o céu, criar o céu, utilizar o que o céu poderia fornecer de coisas boas para a gente, que era o paraíso, e trazer para a gente viver na terra. Então Javé viu que a maldade estava crescendo e falou assim, vou acabar com isso. E é aí que entra o nosso eixo de reflexão hoje. A Arca de Noé. Deus Javé, teve um arrependimento e uma grande tristeza na hora que ele viu a maldade crescendo no coração do homem. Mas isso é só lá em Gênesis? Não. Isso é quando eu, hoje, estou aqui com vocês, antes de vir aqui, se alguma coisa que eu fiz e a maldade cresceu no meu coração, eu vou entristecer Deus. Ele ficou triste e ele vai me arrepender. Olha que interessante. Sentimentos humanos, tristeza e arrependimento. Para ficar mais claro para a gente que, na verdade, esses dois sentimentos que Deus teve de tristeza e arrependimento é como se ele cortasse, naquela hora, a conexão conosco. Conexão com Deus, uma tomada que pega energia na parede, vamos supor, dando um exemplo. Corta, você tira aquela tomada, então você corta a conexão. Deus corta a conexão conosco e por isso ele resolve acabar com aquele mundo da forma que ele estava sendo feito pelo homem. E aí vem a figura de Noé e a Arca de Noé. Os pontos da Arca de Noé, obviamente que a gente tem vários tipos de análises. Nós vamos analisar através da própria Bíblia. A arca existiu ou é alegórica? Como é que é essa história da arca? Se você ler em Gênesis 6, depois vocês leem Gênesis 6 todo, por gentileza, você vai ver que a arca tinha 150 metros. Então chega na janela da sua casa e olha mais ou menos o que seria 150 metros. 20 de largura. Então, às vezes, é a largura da nossa casa, um pouco mais ou menos. 20 de largura e 15 de altura. Então, uma arca de 150 metros de comprimento, 20 de largura e 15 de altura, poderia caber todos os animais da terra. Teria condição dessa arca caber tudo. Então, essa arca, vista por esta lógica, ela é simbólica. A arca somos nós. Nós é que somos a Arca de Noé. A arca é o lugar em que nós estamos, mas que a gente não gostaria de estar ali. Eu não gostaria de estar hoje tendo conflito no meu trabalho. Eu não gostaria hoje de estar tendo conflito no meu casamento. Não gostaria de estar tendo conflito na minha família. Eu não gostaria de estar tendo conflitos pessoais, comigo, com a minha história, com as coisas que eu faço, com o meu jeito de ser. Então, a arca sou eu. Os conflitos é o dilúvio que eu provoco com as minhas emoções negativas. Então, eu sou uma arca em meio a um dilúvio provocado quando Deus olha para mim e vê que a minha criação não é a que Ele queria que eu estivesse criando. Ele fica triste, Ele rompe comigo e fala, fica, Dodora, no mundo de César. É assim que você quer? Fique à vontade. Fique no seu dilúvio, nos seus problemas, nos seus desencontros, nas suas dores. Fica. O dia que você quiser voltar, eu te recebo de braços abertos. E nem vou te condenar porque você fez isso, não vou. Isso é tarefa, isso é o seu tributo a César. Essa dor e esse sofrimento é o meu pagamento ao mundo de César. Então, se eu estou com um problema familiar, é o meu tributo a César. Para chegar nesse problema, eu tive que sair do mundo espiritual e vir para o mundo de César. Porque se eu estivesse no mundo espiritual, esse problema não estaria acontecendo. Se eu estou chorando porque eu fui injustiçada e etc.,
a pessoa fez para mim uma movimentação no mundo de César, que no mundo de César isso existe. No mundo tereis aflições. Então, o mundo de César vai sempre nos colocar aflitos e atribulados. Nós vamos ter, isso não é novidade. Agora, eu me transformo na arca a partir do momento que eu não consigo fazer a ligação entre o céu e a terra. Se a terra naquela hora está para mim toda voltada de injustiças, muito forte com a minha pessoa, qual é a ligação que eu tenho que fazer no céu para eu não ficar num dilúvio? Qual é a ligação? E isso sou eu que tenho que fazer. E sempre haverá. No mundo tereis aflições. Eu sempre falo, a Bíblia não tem propaganda enganosa. Ela não prometeu um céu sem um combate. Quando Paulo dizia, eu combati o bom combate. É porque o bom combate dele é porque ele estava combatendo para sempre ficar com a emoção positiva, com a fé, com a alegria, que ele pedia para as pessoas ficarem alegres, com o entendimento. Esse é o bom combate. Você vai combater esse mundo com as emoções positivas e os estados emocionais corretos, que Jesus gosta, que nos orienta. A paz, o amor, a tranquilidade. Então, o combate é feito com essas armas. Bom, então, para a gente entender, eu sou a arca, o dilúvio é provocado pelo mundo que eu estou criando e porque eu não consegui fazer a ligação no céu, então eu fiquei pagando aqui meu tributo a César. Esse aqui é meu mundo de César. Aí, então, gente, dando sequência, né? Então, a arca é o lugar onde nós estamos hoje. Que lugar emocional que você está hoje? É a sua arca. A arca é o seguinte, uma arca é uma coisa difícil, porque ela só vai existir num momento muito duro. Mas nós temos que ficar. Noé ficou por 40 dias na arca. A quarentena, que a gente tanto fala nela atualmente. A quarentena representa o povo hebreu um período de purificação. Então, conforme o dilúvio que eu criei na minha vida, eu tenho que ficar nele. Eu não tenho como negar que fui eu que armei aquela confusão. Eu não tenho como fazer de conta que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não tenho que pôr culpa nas outras pessoas. Eu não tenho que falar, clamar aos céus e falar que Deus me abandonou, que Ele não liga para mim. Então eu tenho que ficar ali para purificar. Purificar o que seria? Entender por que as coisas estão acontecendo comigo. O que eu fiz e o que eu poderia ter feito ou não ter feito para manter a presença de Deus naquela situação. Difícil, né? Muito difícil. Mas essa é a proposta. Então a arca, a quarentena, representa nosso tempo de purificação. E nós temos que purificar de quê? Eu sempre falo para vocês, muitas emoções negativas, Deus me deu a graça e a misericórdia de vencer. Mas eu sou brava. Quando eu vejo injustiça, eu já até contei para vocês, quando eu vejo injustiça, eu não faço de forma correta. Eu tenho lutado, vocês podem ter certeza, mas tenho errado muito ainda. Mas a minha meta esse ano é não provocar o dilúvio quando eu faço isso aí. Porque eu provoco um dilúvio, eu inundo a outra pessoa e a mim mesma com aquela emoção negativa, a ponto da pessoa, às vezes eu mesmo falo, eu estou morto de raiva, quer dizer, inundei um dilúvio na minha vida de emoções negativas. Então, período de purificação. Se você está vivendo, qual é o seu dilúvio hoje? Se entra ano e sai ano, você está na mesma situação, você está tendo os mesmos problemas, só mudam as pessoas, mas o problema é o mesmo. Então, você não teve caminhada nesse sentido. Na caminhada espiritual, você não teve. Você está no mesmo lugar, com a arca, fazendo o mesmo dilúvio, afogando no mesmo dilúvio ou afogando outras pessoas no mesmo dilúvio.
A arca, então, gente, nos afasta. Quando você vai para a arca, se afasta daquilo que você está vivendo. Quer dizer, eu paro. Quando eu entro na arca e eu viro a arca, eu paro para tentar entender o que está acontecendo. Para eu criar um novo céu e uma nova terra. Aí, então, eu vou criar um novo mundo. Eu afastei. E eu vou analisar o que está fora dessa arca. E como que eu estou analisando com o que está fora dessa arca. E isso tudo vai depender do meu estado de espírito. Eu estou como com o meu espírito? Como que eu estou lidando com o meu espírito? O que eu estou fazendo? Outro ponto importante da arca, além do tamanho, falamos do tamanho, falamos da onde que ela se situa, falamos do dilúvio existencial provocado por nossa vida. Agora nós vamos falar sobre a estrutura da arca. A arca era dividida em 3 pavimentos. Quando você lê lá em Gênesis 6, você vai ver, a arca é dividida em 3 pavimentos. Então, quando você pensa em uma arca, um barco ou um navio, uma parte dele está dentro da água. A outra parte dele está acima da água. A arca lá foi assim, uma parte na água, a outra parte acima da água totalmente fechada por madeira e só tinha uma claraboia, só uma pequena entrada de luz. Então essa é a arca. Utilizando a análise da arca como sendo a gente, então, uma parte nossa está afunda, está dentro do dilúvio. Se nós tivermos praticamente dentro do dilúvio, todos dentro do dilúvio, totalmente dentro do dilúvio, então nós não tivemos nenhum movimento para o alto, para cima. A parte nossa que está dentro do dilúvio é aquela parte nossa ainda que arremenda as coisas, mas não conserta. Arremendar eu vou lá, peço desculpas, ou vou lá, agrado a pessoa com um presente, faço uma coisa, mando uma mensagem para ela no celular, essas mensagens, às vezes as pessoas ficam brigando com as mensagens no celular, acontece alguma coisa no grupo, aí a pessoa põe uma mensagem parecida com aquilo que ela viveu. Então, assim, um distanciamento do mundo cristão é uma coisa assustadora, que essas mensagens às vezes utiliza. E às vezes eu sempre reclamo das mensagens, porque eu sempre penso, será que se eu postar uma mensagem aqui, por que eu não posto a mensagem? Porque eu penso, será que se eu postar eu estou vivendo realmente isso? Eu estou mandando os outros viver, eu vivo. E se está mandando fazer, é porque não existe, não é mesmo? Então, para a gente entender o que está abaixo dessa arca, de todos nós, da vida, leia as mensagens, todas que chegaram de manhã hoje para você. Você vai ver que está ao contrário de tudo aquilo. Aquilo é abaixo da arca. Então, o que está meu debaixo dessa arca? O que está ali? Egoísmo? Raiva? O que é? Não sei, eu vou saber. Porque o que estiver abaixo é o que está escondido e que eu não quero admitir que eu estou errada. Como eu disse anteriormente, ou falando que Deus não me ajuda, ou falando que eu não tenho sorte, que os outros aqui é culpado, é o que eu fiz sem querer, que eu não vou fazer mais, que eu vou pedir perdão, depois faço tudo de novo. Então eu não quero sair daquele dilúvio. A parte visível da arca é essa parte acima da madeira que nós estamos vendo. Nessa parte aí, eu já estou admitindo. Você fala assim para mim, não, doutora, você é explosivo. Quando eu chego nessa parte, eu falo, não, realmente. Você está vendo que eu sou explosivo, você está vendo a minha imagem de uma pessoa explosiva e eu concordo. Não, eu sou realmente explosivo. Então, essa parte visível, e eu aceito. Quando eu não aceito, você enxerga, mas eu não aceito. Eu arranjo desculpa, então a parte que está embaixo. Essa parte aqui, beleza, eu aceito. Mas não significa que eu vou para o terceiro pavimento. O primeiro pavimento, então, que está abaixo. O segundo pavimento é o que todo mundo vê. O terceiro pavimento é a claraboia. O que é a claraboia? A claraboia
Vocês já viram o que é claraboia, né? É uma coisa pequena, em cima de um telhado. Então, a claraboia é uma coisa pequena. É ali que vai entrar a luz. A luz vai entrar por uma dica muito pequena. E você tem que estar atento. Querendo, depois que as pessoas viram o que você fez, você viu o que você fez, ou você mesmo, não precisa nem ser as outras pessoas. Você mesmo, na sua consciência, admite que está errado, não age, não inventa desculpas. Você admite seus erros, faz a sua análise de consciência. A partir dali, qual é a luz? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Que pessoa em que eu vou me transformar? Eu quero realmente aqui conectar com o céu? Que parte da moeda que eu estou olhando agora? Que tributo que eu quero pagar? Eu quero pagar o tributo de César? Ou ter a vida em abundância com os céus, porque não tem tributos no céu? O que eu quero? Então, essa fase nossa de buscar esse olhar, onde eu estou, que lugar que eu estou, como que eu estou. Então, nós precisamos, essa parte visível da arca é a mais desejada, tanto que ela é a maior. Se você for olhar um barco, tem uma parte pequena afundada, e essa maior aqui visível, porque o invisível meu, eu tento esconder ele o tempo todo. Meu invisível ruim, né, gente? Tem que esconder o tempo todo. Por isso eu quero que ele fique invisível. Eu escondo, como eu já disse, através de explicação, justificativa, uma série de coisas. Eu acho muito engraçado que quando a pessoa vê essa parte dela, aí você tem uma opção. Ou você realmente faz uma mudança radical de vida, você cria uma nova terra para você. E tem gente que busca tarô, horóscopo, e quer achar um caminho ali sem precisar de mexer na parte invisível dele. Você lê horóscopo? Meu horóscopo hoje está falando que eu tenho que ter cuidado para falar com as pessoas. A macumba gospel que a gente fala, né? Vai lá no evangélico e ele fala, olha, é o demônio que está aí, a inveja da pessoa encostou. A pessoa quer resolver essa parte de maneira mágica, ela não quer trabalhar a parte invisível dela. E nós católicos também fazemos isso, fazemos promessa. Eu vou fazer uma promessa para conseguir isso. Eu prometo que eu vou modificar essa minha conduta. Eu prometo para mim mesma e vou agir no dia a dia. Então, essas movimentações fazem parte do movimento dilúvio, arca, as 3 faces da arca. Em que face que eu estou? Quando você olha para mim, eu estou gravando esse vídeo, você vê o quê? Você consegue ver minha parte invisível? Vocês mais ou menos suspeitam aonde que eu faço coisa errada? Qual que é a minha parte visível? E vocês acham que eu vejo na claraboia? Eu já estou tentando buscar uma luz e sair dessa parte mais de trevas? Bom, para terminar, é importante nós entendermos que no dilúvio houve uma aliança. Foram 7 as alianças que Deus fez com o mundo. Nesse momento, com Noé, há uma aliança, que o mundo não seria mais destruído. Eu não vou mais destruir o mundo, não vou acabar com o mundo. Vocês vão viver nele. E vocês vão entender que vocês vão virar a arca, que vocês vão provocar o dilúvio, que eu estou aqui para vocês, na hora que vocês quiserem conectar comigo, mas vocês vão ter que viver isso. Então, essa parte da arca. Vamos olhar, então. Em Gênesis fala da aliança de Deus. Depois que Deus conversa isso tudo com Noé, ele fala assim, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. E vai aparecer um arco acima do mar. É outra coisa também que a gente chama atenção. O arco-íris, eles consideravam o arco-íris como essa aliança. Imagina, né? Se Deus ia usar um fenômeno da natureza para considerar como sendo uma aliança. Por isso, então, a gente entende que essa parte ela é metafórica, é uma metáfora, é uma comparação. Esse arco-íris é porque que hora que o arco-íris é produzido?
é quando está entre o sol e a penumbra e vem naquela parte entre o sol e a penumbra, o sol bate de tal forma na nuvem que a nuvem faz a decomposição das cores, separam as cores, que a luz tem 7 cores, separa as cores, então aparece as cores do arco-íris. Esse momento da natureza que ocorre a produção do arco-íris. E é exatamente isso. Vai ser um momento que naquela treva que eu estou, quer dizer, naquela emoção negativa que eu produzi, que pode ser uma emoção de raiva, de tristeza, de insegurança, de medo, de revolta, de inveja e tantas outras. Nessa hora eu produzo uma sombra na minha vida, um tumulto ali gerado por essas emoções. Se eu vou subir, eu vi que eu estou assim, eu subo até a clarabóia e falo assim, epa, vou parar, vou buscar um comportamento e uma emoção voltada para o Evangelho. Proposta de Jesus Cristo. Vou mudar isso em mim. Eu vou buscar um sentimento mais elevado. Então, nessa hora, você chegou na clarabóia. Muito bem. E você? Quais são suas 3 partes? Vamos fazer um planejamento mínimo para 2021. O que você precisa criar na sua vida? Eu já sei o que eu preciso, já pensei. Eu não vou contar para vocês porque é minha parte escondida, depois eu não faço, vou ficar caladinha. Então, o que você precisa criar para você? Eu preciso criar tal coisa. Eu preciso... E como que você vai fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma de ser uma pessoa mais organizada. Porque a organização é para servir ao reino. Eu sendo organizada, eu posso fazer mais coisas, eu posso também ficar bem, mas também ajudar as pessoas, fazer as coisas acontecerem. Mas como que eu vou fazer isso? Tem a minha parte que eu vou dedicar, que eu vou fazer, que eu vou lutar, mas tem a parte que eu vou meditar, que eu vou rezar, que eu vou entrar em oração para pedir a Deus aquela conquista. Eu vou me vigiar durante o dia, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais calma. Eu vou me vigiar durante o dia, na hora que eu percebo que eu estou ficando nervosa, o que eu vou fazer? Então essa é a parte. O que eu quero e o que eu vou fazer? E como que eu vou fazer? Ou como mais ou menos já disse, né? Se eu vou me vigiar durante o dia, e como que vai ser isso? Essa é a proposta de sairmos da arca, ou pelo menos reconhecer aquela arca, verificar os 40 dias de purificação que eu preciso ter, eu preciso me purificar. O purificar é esse pensamento que nós passamos nesses 3 pontos aqui, para eu sair daquela condição e para isso eu criar um novo céu e a nova terra e não viver no dilúvio. Paz e bem.